Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como instalar um programa para ensinar as crianças a partir de 4 anos de idade a lidar melhor com as tecnologias, né? A gente percebe que o toque na tela, eles são muito bons. Já com 4 5 anos, eles pegam o tablet, o celular e eles já têm um alto desempenho. Eles conseguem colocar os vídeos que eles querem, eles conseguem instalar até mesmo jogos. Muitas crianças aí de 5 anos já sabem instalar seu próprio joguinho. E aí a gente fica se perguntando, poxa, como eu vou controlar isso? Como eu vou ensinar a tecnologia? Será que vale a pena eu simplesmente cortar o uso da tecnologia? Às vezes a gente deixa a criança utilizando o dia todo o celular, daqui a pouco a gente chega e arranca. Então, nesse vídeo de hoje, essa playlist que eu estou criando para a educação infantil, a partir da educação infantil, serve para pais, professores e pessoas que tenham filhos pequenos que querem saber como administrar a tecnologia a partir dos 4 anos para cima, certo? Então se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like aqui para ajudar o canal, que eu vou ensinar para vocês qual é esse programa e quais as principais funcionalidades deles, tá? Eu não vou conseguir fazer no vídeo inteiro todas as funcionalidades desse programa para educação infantil, mas eu vou criar uma playlist inteira mostrando todas as funções de todas as atividades que vão ter ali dentro. Isso é muito interessante, vocês vão ver que é importantíssimo o que eu estou falando no vídeo, porque tem atividades ali que não é todo mundo que consegue compreender qual é o sentido daquela atividade. E eu, enquanto profissional de tecnologia, estou aqui para ajudar vocês a ter um desempenho e conseguir concluir todas as atividades que esse programa vai nos trazer, certo? Então vamos lá. Então, o primeiro passo, a gente abre o Google, abre a internet, vai lá no site do Google e digita assim, ó, gcompris e dá um Enter, certo? É o primeiro link que vai aparecer aqui. Então, a gente vai clicar nesse link, a gente vai baixar, tá? Clicou em baixar, vai ter duas versões para a gente saber. Qual versão eu baixo, Carlos? A gente vai lá, clica em Windows, né? Meu computador, digita meu computador. Em cima do meu computador, clique no botão direito do mouse em propriedades. Aqui em propriedades, ele vai mostrar que tipo de sistema vocês têm no seu computador. Então aqui o meu é um sistema operacional de 64 bits. Eu já sei qual versão vou instalar, a minha é de 64 bits, certo? Se a de vocês for a x86, ela também é do 32 bits. Então se o seu tipo de sistema for x86, clique em 32 bits. O software aqui ele está baixando, ele vai demorar um pouquinho aqui para baixar. Então, pessoal, o meu já baixou aqui, certo? Então, vocês cliquem 2 vezes. Então, quando ele der esse bem-vindo, vocês seguem instalando como se fosse um programa normal. Então, no próximo, escolham uma pasta que vocês querem instalar. E aqui ele vai instalar o programa. Enquanto ele instala, eu vou dar uns avisos para vocês. Eu vou criar uma playlist inteira depois, mostrando todas as funcionalidades desse software, que ele é muito grande, ele é muito extenso, tá? Então, eu vou criar vários vídeos explicando todas as atividades. Então, se você é pai, professor e quer ensinar tecnologia para o seu filho ou para os seus alunos, essa playlist vai ser muito interessante você conhecer. Pessoal, essa é a tela. Depois que você instalou o jogo, essa é a tela. Ela é bem característica de educação infantil. Ela é bem colorida, com fundo aqui até limpo, com umas montanhas. E aqui tem cada personagem. Cada personagem desse daqui, ele vai trabalhar uma habilidade diferente da criança. Ou seja, o gato, no vídeo de hoje eu vou explicar só as funções do gato, tá? E cada vídeo que eu lançar durante a semana vai ser de um personagem diferente, porque vocês percebam, olha só a quantidade de atividades que tem todo aqui dentro. Não necessariamente eu preciso ter internet para rodar esse jogo no meu computador. Então ele é muito interessante por essa questão também, de pessoas que não têm muito acesso à internet no computador, conseguirem fazer essas atividades. Então, o gato ele vai trabalhar uma questão mais de coordenação motora fina no computador. Vocês vão perceber que essas crianças de hoje em dia, eles são muito bons com celular, com toque na tela, eles sabem instalar jogos, eles sabem mudar de vídeos, trocar vídeos que eles querem, mas quando eles vão pegar um mouse, aqui ó, um mouse e um teclado, eles não conseguem ter um bom desempenho. Vocês vão perceber que a coordenação motora fina deles não é tão boa quanto o toque na tela. Então, a minha função aqui, enquanto professor, eu dou aula para crianças a partir
Esse ano eu não estou com pré, mas eu já dei aula para o pré. Então, essas atividades foram fundamentais para eles obterem um desempenho e conseguir concluir as atividades de matemática do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto. E é muito interessante porque eu vou explicar aqui brevemente um pouco da função de cada personagem desse daqui e vou voltar aqui no gato mostrando cada atividade dessa aqui. Muita gente, pessoal, me pergunta, Carlos, mas aquela atividade lá eu não entendi muito bem. Realmente, quando a gente não trabalha todo dia com esse software, a gente não consegue entender algumas atividades que estão aqui dentro. E é para isso o vídeo de hoje. Eu vou explicar de forma bem pedagógica, bem didática, para que vocês consigam, se vocês não conseguirem explicar para os seus alunos, peguem esse vídeo e mostrem para eles também, tá? Cada função dessa que eu vou explicar agora. Então, o gato ele vai trabalhar com coordenação motora fina dos alunos entre o mouse e o teclado. Ele até está segurando o mouse e o teclado aqui. O pinguim ele vai trabalhar com lógica, atividades relacionadas à lógica. Belas artes, ou seja, ele vai trabalhar com artes também, ele vai trabalhar até quebra-cabeça, trazendo alguns quadros famosos, e vai trabalhar com música também, certo? Então é bem interessante, tem bastante conteúdo aqui, e vai ter um vídeo para cada personagem no meu canal. Então já se inscrevam aí, deixem um like para ajudar o canal, que isso me inspira a fazer mais vídeos, tá? Sabendo que está sendo útil para vocês também. Então o porco ele vai trazer mais questões relacionadas a experimentos. Então ele vai fazer a gravidade, o ciclo da água, mistura de tinta, eletricidade. Tem um monte de coisa bacana que eu vou mostrar para vocês aqui no canal também. Aqui tem esse dinossauro. Esse dinossauro ele vai trabalhar mais com jogos da memória, labirinto, localização e percepção, né? Então tem bastante atividade legal. A ovelha ele já vai trabalhar com matemática, desde reconhecimento do teclado numérico no teclado, reconhecer os números, localizar números específicos. E tem bastante conteúdo aí, dá para trabalhar, dependendo do nível da turma, até um terceiro ano dá para trabalhar também, tá? Lembrando, pessoal, que não necessariamente todas as atividades são para educação infantil, mas dá para a gente começar isso lá na educação infantil, em cada fase da criança, vocês ir passando etapas e observando as habilidades que elas conseguiram adquirir ou não, e aí vai progredindo gradativamente. Então, isso aqui é atividades para 2 vezes na semana, é suficiente para eles obterem um bom desempenho, tá? O panda, ele já vai trabalhar mais com quebra-cabeça, ele vai trabalhar mais com a questão de raciocínio também, tá? A questão de sombra, às vezes as crianças têm muita questão do espelhamento, né? Eles escrevem espelhado, e essas atividades aqui vão ajudar eles a partir dos 4 anos. Então aqui também, essa vaquinha, ela vai trabalhar mais com a questão de observar as letras, né? Identificação de letras, e depois vogais, palavras, tudo isso de forma bem detalhada, tá? Então a gente clica em letras, palavras, vocabulário, então ele traz bastante assuntos. E o sapo vai trabalhar mais com questões de estratégia. Ele vai trabalhar mais as questões do jogo da trilha, o jogo da velha, do xadrez, que são coisas mais relacionadas a questões estratégicas. Então, voltando lá para o início do vídeo, eu vou mostrar para vocês cada função aqui do gato, tá? E no próximo vídeo eu vou falar do pinguim e assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro é o teclado infantil. Qual é essa atividade? Essa atividade é para ele identificar quais as letras. Eu apertei a letra F e uma voz está falando qual é a letra que eu estou apertando. Então, vamos lá. A, C. Então, cada letra que eu aperto está pronunciando para a criança. Então, ele vai conseguir identificar qual letra está apertando. Certo? A, B, C, D, E, F, G. E aí eu posso fazer o alfabeto inteiro. Essa atividade é só para isso mesmo. Então, a próxima atividade é um editor de texto infantil. Então, ele é mais ou menos o que o Word faz, só que ele traz com poucos botões, com uma visão mais limpa da tela aqui, né? Então, aqui eu coloco um título, vai ser diversão. Então, aqui eu poderia ter escrito com letras maiúsculas também, e aqui ele vai trazer depois também subtítulos, parágrafos. Isso, ele vai trazer tamanhos diferentes, só quando eu clico em título ele fica maior,
subtítulo melhor e assim por diante. Então aqui eu posso ensinar a criança a digitar com o teclado, então ela vai ter esse primeiro contato. Então é o A, B, C, D, E, F. Então aqui é para eu abrir, se eu quiser salvar da onde a minha criança terminou, eu clico em salvar e vai ficar, digito o nome do arquivo aqui, Duda, que é o nome da minha filha, eu vou colocar aqui, trabalho Duda. Então eu salvo com sucesso. Eu posso continuar no outro dia ou numa outra semana essa aula minha de informática com aquela criança. Então essa atividade bem simples também, mas para as crianças é bem Use o mouse para arrastar e soltar os objetos que coincidem com as formas. Isso, tem uma voz que também já vai ensinar intuitivamente para os alunos o que eles devem fazer, né? Então eu vou associar as formas. Então eu vou ligando os pontos, basicamente é só isso aí. Então eles vão ter que fazer um reconhecimento de padrão, isso aqui é bem interessante para os alunos. E aí aqui embaixo, pessoal, um detalhe interessante, são os níveis que a gente pode ir pulando, certo? Ó, e aí vai ter bastante atividades. Nessa atividade aqui tem 7, que no final ele tem que montar uma obra de arte aqui, tá certo? Então é bem interessante essas atividades. Depois tem o Jogue a Bola. Então aqui é para ele aprender a mexer com o teclado, então ele vai ter que apertar a tecla, em alguns computadores pode ser a tecla Shift ou a setinha, ó. O objetivo é esse, é acertar bem no meio do pinguim. Vocês vão perceber nessa atividade que quando um aluno com uma mão ele vai apertar mais para um lado do que para o outro, ele vai errar. Isso trabalha a coordenação motora fina, porque vai ter que apertar exatamente junto os dois botões, ó. Certo? É só isso a atividade. Depois ela só vai dificultando, tá? Então, esse aqui é muito interessante para as crianças conseguir utilizar o mouse. Ele tem que clicar na bolinha azul, vai clicando e forma uma estrela. E cada fase vai aumentando a quantidade de bolinhas e vocês vão perceber que a coordenação motora dele vai melhorar a cada clique. Muito bom. Essa atividade é muito boa para a coordenação motora do mouse, certo? Então, olha só. E aqui vai mudando o nível, né? Fantástico! Ó, vai vindo vários desenhos. Depois vocês vão descobrir quais são esses desenhos. Aqui também peixe com o botão esquerdo do mouse antes que eles deixem um aquário. Você tem que clicar nos peixes antes que eles deixem um aquário. É bem intuitivo, tem uma voz falando o que a gente tem que fazer. É só para a criança clicar no peixe, certo? Então, cada fase vai ser mais rápido. Vocês vão perceber que alguns vão deixar esse peixe passar do lado. Isso acontece bastante, tá? Então, depois, limpe a janela usando sua esponja e descubra a imagem escondida. Então, a gente tem que passar o mouse em todas as esponjas aqui, ó. E aí ele vai limpar e vai mostrar uma figura de um animal aqui. Eles têm que descobrir os animais, certo? É simplesmente só isso. Para nós adultos, isso é muito... Ah, Carlos, mas que jogo. Mas para as crianças, vocês vão perceber que faz uma diferença enorme. Clique nos tijolos transparentes e descubra a imagem escondida. Nos tijolos e limpar para eles descobrirem a imagem atrás. Isso vai trabalhar muito bem a questão da coordenação motora do mouse, certo? Aqui é controlar a mangueira, então aqui ele vai estar controlando a passada de mouse, então ele tem que vir aqui, ó, se eu errar, ele volta a água do bombeiro lá para trás. Então ele tem que trazer dentro disso aqui, é muito difícil para uma criança que não tem muita habilidade com o computador, certo? E aqui só vai dificultando daí, ó, chega num ponto que a criança vai ter que aprender a fazer isso aqui, certo? É muito interessante para a educação infantil, principalmente se você é um professor de creche, da educação infantil, instale isso no seu computador, tem para Linux também, se você está numa creche que só tem computadores com Linux, experimente fazer isso com seus alunos, é muito interessante. Ao observar a parede de pedra, você verá um brilho em algum lugar. É a mesma coisa. Mova o cursor do mouse próximo a esse brilho e use o botão de rolagem do mouse para ampliá-lo. Então a gente tem que clicar no brilho e ampliar com a bolinha do mouse, olha só, até encontrar o ouro, certo? Essa atividade é isso, então ele rola para trás, agora clico e rola para frente, até encontrar o ouro e clicar. Essa atividade é para arrastar as bolinhas do mouse, simplesmente, tá? Ó, até encontrar o ouro, para eles conseguirem mexer direitinho com o mouse. Essa aqui é cobrança de pênalti, então eu simplesmente clico 2 vezes, é para treinar 2 cliques, olha só. Eu dei 2 cliques rapidinho, de um lado e do outro. Quanto mais verde, ele faz o gol. Se eu demorar para dar o segundo clique, ó, eu vou demorar para dar o segundo clique,
ele erra. Ops. Certo? Atividade bem interessante para questões de 2 cliques, né, do mouse. E aqui Digite são as letras. em seu teclado Agora antes que elas é caiam no teclado. chão. Então vai cair as letrinhas, ele tem que digitar no teclado as letras. Isso vai melhorar o movimento e a rapidez e a precisão que o aluno tem sobre o teclado, tá? Para mim tá muito fácil, né? Mas para uma criança de 4, 5 anos, essa atividade já começa a complicar um pouquinho. Muito bom. Então, aqui embaixo tem outras que Digite agora as são letras no seu palavras. teclado antes que elas eu caiam digitei. no chão. Aqui já é mais Sei. difícil ainda. Aqui já vamos passar para um pré, para um primeiro ano e aí por diante. Dependendo do nível de cada criança, aquelas crianças que talvez tenham um pouquinho mais de dificuldades, pode ser um pouco complicado essa fase no começo. Mas nada que uma boa prática eles não consigam fazer, certo? Então, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Mostrei para vocês todas as funções do gato. Ao longo da semana eu vou mostrar todas as funções dos personagens, tá? E eu faço um desafio aqui porque quero ver se tem professores que vão conseguir resolver todos os problemas de lógica do Pinguim aqui, que é o nosso próximo vídeo, tá? É uma atividade bem interessante e tem bastante atividade que os alunos adoram. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, achou útil esse programa, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e até a próxima.